privilégio de podermos estar reunidos em família para juntos celebrarmos nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que deu a sua vida por nós. Nós somos alvos do amor de Deus, amém? Somos alvos da atenção do nosso Pai, do nosso Deus. E agradecemos mais uma vez ao nosso Pai pela tua vida. Você está aqui porque Deus tem um plano para contigo. Todo um propósito divino. Tivemos uma palavra abençoada no domingo passado. Amém? Amém. Quantos foram abençoados? Amém. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é bom. Ele é muito bom. Hoje trouxemos uma palavra de edificação e uma palavra necessária para receber aqui. Existem coisas que acontecem na terra algumas coisas acontecem porque Deus está irado. Quando Deus está irado, a ira de Deus é muito perigosa. Amém? E a consequência disso tudo é porque existe na terra um grande número de homens e mulheres que não reconhecem a existência de Deus. E se falam de Deus, não o Deus Criador, não a Jesus como Deus. Se falam de Deus, eles têm o seu Deus também. O profeta diz que cada povo caminha no nome do seu Deus. Cada povo, cada nação. Mas nós caminhamos no nome de Jesus, o nosso Deus. O que mostra que determinados deuses podem pedir determinados sacrifícios aos seus seguidores. E esses sacrifícios, por sua vez, vão aborrecer o Deus dos deuses, o nosso Senhor Jesus. E quando isso acontece, vem julgamentos na terra, vem juízo na terra, por conta disso. E às vezes nós, como povo de Deus, oramos, buscamos, clamamos, e nós perguntamos, mas por que onde está Deus? E Paulo nos responde que Ele não está longe de nós, porque nele vivemos, nele existimos, dele nós viemos, para Ele nós caminhamos. É muito estranho isso, mas essa é a verdade. Aleluia. Então isso vai submeter o ser humano
em diferentes situações. Mas esse não é o nosso assunto. Eu quero falar hoje sobre os ciclos da vida. Aleluia. Eu quero falar sobre os ciclos da vida. E nesse tópico, eu quero convidá-lo a abrir seu livro precioso, seu livro sagrado. Não importa o formato em que se encontra, o importante é o conteúdo. Aleluia. Gênesis capítulo de número 8, versículos 20 até 22. Gênesis é o livro que relata a história como tudo começou. A palavra de Deus no livro de Gênesis capítulo 8, versículos de número 20 até o versículo 22 diz o seguinte: edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeiras e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, nós vimos aqui, você conhece o relato, isso aconteceu após Noé ter saído da arca. E de acordo com o relato, logo que Noé saiu da arca, Noé construiu um altar ao Senhor. E ele tomou de todos os animais limpos e sacrificou ao Senhor. E interessante, o versículo 20 diz que e sentiu o Senhor cheiro suave. Não sei se Deus gosta da fumaça de uma boa gordura. Deu um cabrité. Mas o texto diz que Noé ofereceu sacrifício, o que significa que queimou muitos animais no altar. Aquela fumaça, e você sabe, as senhoras aqui sabem que quando faz o seu grelhado, cheiro suave, se você tiver com fome passando ali, sentir aquele cheiro ali, certamente é suave. E a palavra diz que esse cheiro agradou ao Senhor.
cheiro agradou ao Senhor. E Deus disse consigo mesmo no seu coração. Deus não falou a ninguém. Mas é interessante notar aquilo que Paulo diz: quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Como foi que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Soube o que Deus não falou com a sua palavra, mas apenas pensou. Deus sentiu o cheiro suave e disse em seu coração. Isso é algo que simplesmente estava no coração de Deus. Mas Moisés teve a graça de desfrutar o coração de Deus e conseguiu captar as palavras, o que ele estava, os pensamentos que Deus teve no momento quando Noé ofereceu o sacrifício. Esse sacrifício agradou a Deus. E ele pensou e disse em seu coração: não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Veja que são palavras sérias que Deus declarou aqui. O que significa que qualquer manifestação de maldição na terra não vem de Deus. Porque Deus aqui fez essa afirmação: não mais farei isso. E ele explica, e Deus explica os motivos. Por que ele decidiu não amaldiçoar a terra? Porque o coração do homem é mau. Desde a sua meninice. Significa que não importa o bebê que você tem, irmão. Deus está dizendo assim: desde bebê, o homem é mau. Não importa o bebê que você tem, pode ser bonito, tem olhos azuis. É mau. Sabe, decide, meu irmão. Deixa crescer, vai ver. Está aí dentro. A não ser que haja intervenção de alguém. Amém. Para domesticar o coração do homem. Amém. Trazer o coração do homem para Deus. Amém. Aí vai fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Se isso não acontecer, deixa crescer. Você vai ver o tesouro que há aí dentro. Aleluia. Mas é interessante. E Deus também diz aqui: enquanto a terra durar. Significa que essas palavras se estendem até a duração da terra. Enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita. Não deixará de haver frio e calor. Não deixará de haver verão e inverno. Não deixará de haver dia e noite. Estes são os ciclos da vida. A vida funciona em ciclos.
Aleluia. E aqui está a nossa responsabilidade. Por que nós existimos? Quando Deus fez essa afirmação, é porque alguma coisa correu mal. É porque em algum momento Ele reteve o curso das coisas, o curso da vida. Em algum momento Ele parou isso. Mas, por conta da ação de um homem, e a gente vê que o que fez Deus fazer essa declaração, mudar da sua mente, é porque apareceu um homem. Um homem levantou-se da terra e construiu um altar para o Senhor e sacrificou nesse altar para o Senhor. E este ato que esse homem, Noé, fez, agradou a Deus. Deus ficou feliz por ver que alguém na terra levantou-se para sacrificar a Ele. E enquanto ele desfrutava o cheiro suave da boa gordura da vaca, ele falava consigo em seu coração: isso, por conta deste homem, eu mudo todas as minhas decisões que tive sobre a terra. Por conta deste homem, por conta deste sacrifício, não mais amaldiçoarei a terra. Porque certamente conheço que o coração do homem, desde criança até a idade adulta, é um coração mau. E eu não olharei mais para o coração mau do homem, desde que eu tenho na terra um Noé que é capaz de alegrar o meu coração pelo altar que ele levantou para mim. Deus vai dizer aqui: basta, é suficiente ter um homem. Não importa quantos homens têm o coração mau, mas desde que se levanta um homem para sacrificar a mim, é o suficiente para eu manter a terra, para eu sustentar a terra. Deus está a falar isso porque o homem levantou-se, porque o homem decidiu sacrificar ao Senhor, porque o homem reconheceu que essa terra pertence ao Senhor, porque o homem sentiu a necessidade de comunicar-se com o Criador através do seu sacrifício. E essa é a importância, ou é a razão da nossa existência, amados. Nós existimos para alterar as decisões que Deus tem contra a terra. Nós existimos para isso. Aleluia. E é interessante aqui, Deus aqui enumera os ciclos da vida. Enquanto a terra durar, a terra vai funcionar em ciclos. Vai haver dia, vai haver noite, vai haver verão, vai haver inverno, vai haver calor e vai haver frio, vai haver semeadura e vai haver colheita. São esses ciclos da vida. Eu não sei em que ciclo você está vivendo. Se é ciclo de calor ou de frio, se verão ou inverno, se está de noite, está tudo escuro, ou está de dia.
Eu não sei qual é o teu ciclo, mas uma coisa eu aprendi: que Deus nos colocou para nós mudarmos os ciclos da vida, como instrumentos para marcar, para mudar, para alterar qualquer que seja o ciclo em que nos encontramos. Noé estava a viver num ciclo muito difícil, mas por conta dele, pela ação dele de buscar ao Senhor, o Senhor mudou as decisões que tinha naquela ocasião. Aleluia. E isso o Senhor faz com todos nós, faz com cada um de nós. Nós somos esses instrumentos. É interessante aqui, para você perceber, que nós somos os instrumentos na terra para alterar decisões perigosas que Deus tem sobre a terra. Nós somos esses instrumentos. Deus disse: enquanto a terra durar, haverá esses momentos, haverá etapas, haverá fases. Nós entraremos numa fase para outra fase, num ciclo a outro ciclo. A vida vai caminhar desta maneira. Aleluia. Vamos ver algo aqui, e nós já falamos isso uma vez. Quando Deus criou tudo estava perfeito. Houve um momento em que houve um desastre, alguma coisa ocorreu, e Deus teve que vir para poder organizar novamente as coisas. Naquela ocasião, Gênesis capítulo 1, versículo de número 13. Gênesis capítulo 1, versículo de número 13 até o versículo 18. Isso ocorreu no terceiro dia. Amém? E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. O que aconteceu no terceiro dia? No terceiro dia, Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus. Aqui, quando se refere a luminares aqui, fala-se dos astros que estão nos céus, não é verdade? E há sol, a lua, as estrelas, enfim, todos os luminares são os astros que nós temos aqui. E Deus diz: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem que? Separação entre o dia e a noite. Certo? Está escrito assim na sua Bíblia, não é? Ok. E sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos, para marcar dias e para marcar anos. E sirvam de luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Aleluia. Viu Deus que isso era bom. Presta muito bem atenção. Deus usa
todas as expressões que nós encontramos aqui, de luminares, para governar, para administrar, dia, noite, para servir de sinais, de marcos que vão separar estações, que vão separar as etapas, que vão mostrar quando é que um ciclo, uma etapa termina e quando outra etapa começa. Deus criou os luminares. Mas nós precisamos entender, algo que você precisa entender, que estes luminares não são simplesmente astros que estão nos céus. Amém? São também seres vivos. Quando José teve sonho, ele compartilhou, acho que 2 sonhos ou um sonho, 2 sonhos. O primeiro sonho que ele teve, um dos sonhos que ele teve, ele viu os luminares em roda. Deles, e ele estava no meio dos 11 luminares, estrelas, astros. Ele viu algo interessante, que as estrelas curvaram-se diante dele, e ele não entendeu o que significava aquilo. Despertou do sono. Ele, enquanto imaginava, meditava o que significava aquilo, foi, compartilhou. E a seguinte, compartilhou com os irmãos. Aliás, lembra que foi que os irmãos disseram? Quando José compartilhou o sonho, o que ele viu? O que os irmãos disseram? Nós somos 12. A primeira coisa é essa aqui. A interpretação começa assim, né? Nós somos 12. E 11 estavam em volta de uma estrela. E alguém? Você está dizendo que nós? O que eles entenderam? Eles eram os astros. Eles eram as estrelas. E a interpretação estava certa. Eles eram astros, sim senhor. Eram luminares, sim senhor. Mas é que uma estrela exercia influência sobre outras estrelas. Não bastou esse sonho. O outro sonho, desta vez não são estrelas, desta vez é o próprio sol e a lua. Encontraram-se com uma estrela. E diante de José, inclinaram-se, prostraram-se. E ele pensou: sobre as estrelas contei os meus irmãos, eles entenderam. Sobre o sol e a lua, eu vou contar no meu pai. E foi contar o sonho ao pai. O pai ouviu o sonho e disse: ô menino, o que quer ser isso? Você está dizendo que eu e a tua mãe viremos e nos prostraremos diante de ti? Jacó entendeu que o sol e a lua representavam o pai e a mãe. Eram eles. Isso tem que nos dizer alguma coisa, amados. Aleluia. Deus
depois que ele viu o ato de Noé, Deus disse: não mais amaldiçoarei a terra, como eu acabei de fazer. Porque eu sei. Porque depois que Deus fez aquilo, Ele começou a esquadrinhar o coração do homem. Ele começou a analisar, levou o coração do homem no laboratório de Deus. E o que Ele descobriu aí é que tudo que está no coração do homem, desde criança até a idade adulta, é que o coração do homem é mau, continuamente. Não há nada, não há nele algo bom. E ele disse: se a natureza do homem é essa, eu acho que por conta dessa situação eu não posso amaldiçoar a terra, porque essa é a natureza do homem. Mas algo que eu vou fazer, toda vez que alguém, apenas alguém, sacrificar para mim, eu ouvirei essa pessoa e eu deixarei o curso, a vida se mover. Não destruirei, porque na terra, apesar do coração do homem ser mau, mas existem determinados homens que não são homens, são astros. E esses astros têm graça, têm poder para influenciar outros astros, de formas que o ciclo da vida continue, de formas que a terra continue. É porque eles, enquanto a terra durar, e Deus fez essa afirmação porque o homem reconheceu a sua presença e sentiu a necessidade de estar sempre em comunhão com o seu Deus. Essa decisão agradou a Deus. Não era o cheiro da fumaça, não era o fumo da gordura que agradou a Deus, era a atitude de Noé, porque por trás daquela fumaça estava um coração. Estava um coração que deseja a presença de Deus. Estava um coração que deseja ter comunhão com Deus. Ele diz: é por conta deste coração, é por conta deste que eu não vou destruir a terra. Então nós fomos feitos com esses luminares para brilhar e para marcar. O que significa que para marcar o tempo depende dos astros, depende dos luminares. Os luminares foram criados para mudar tempos, para mudar estações, para marcar tempo, para marcar estações, para iluminar a terra. Os luminares foram criados para isso. Eu e você somos estes luminares. Aleluia. É aquilo que Pedro diz, que no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração perversa, vós sereis astros resplandecentes. O que significa que não importa a perversão de uma geração, não importa quão pervertida é a geração, mas se nessa geração existe um astro, este astro vai mudar os tempos, este astro vai trazer a sua luz para iluminar a terra. Nós fomos feitos por Deus para isso. Aleluia. Por isso não importa como a terra está caminhando, não importa como a minha geração está caminhando, se eu me render ao Senhor, se eu buscar ao Senhor, porque a nossa confiança não está na maioria. O que a maioria está fazendo? A maioria
determinação nossa determinação para não olharmos para a maioria, porque a maioria pode estar errada. Deus olhou para uma geração que Ele destruiu, de homens e mulheres que eram perversos, foram destruídos, e Ele olha para a terra e agora, o que eu farei? Mesmo entre os 8 que sobraram, Deus começou a descortinar, começou a levar o coração, os 8 corações no seu laboratório, e Ele vê a mesma maldade que estava no homem, que Ele disse, está no coração desses aqui. Não demorou muito tempo. O que estava no coração se manifestou. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. E o que aconteceu? Depois de plantar uma vinha, vimos o inédito acontecer. Vimos algo estranho acontecer. O mesmo que acontecia. E Deus olhou para aquela situação. E Deus disse, eu só não toquei essa geração por conta de Noé. Se não fosse Noé, algo teria acontecido. O que fez Deus mudar todos os seus planos que tinha sobre a terra, em destruir a terra? É porque alguém levantou-se, e o levantar de alguém muda a estação, muda os tempos, muda. O levantar de alguém muda a estação. Diga ao seu irmão, o teu levantar muda os tempos. Quando você se levanta, você muda a tua estação, você muda o teu tempo, você muda o teu ano, você muda o teu dia, você muda a tua noite. Aleluia. Deus apenas espera por levantar de alguém. Nem sempre a maioria está certa, e não vale a pena olhar para a maioria. O que está acontecendo? Mas como é que está acontecendo? Não olha para a maioria, olha para a tua integridade. Toma o benefício da tua integridade. Se você ainda tem integridade, isso é que interessa para Deus. Porque quando você se levanta para oferecer o teu sacrifício, muitos serão guardados pela tua integridade. Amém. Toma nota disso. Amém. É pela tua integridade. Amém. Nem todos são íntegros, mas se você tem integridade, você é um instrumento que Deus vai usar para tomar novas decisões, do mesmo jeito como aconteceu com Noé. Aleluia. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o Senhor diz o seguinte: Filipenses capítulo 2, verso 14 até 15. A palavra do Senhor declara: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo aqui está nos dizer, está nos chamar essa atenção. Ele está falando conosco essa manhã. E façam as coisas sem murmurar, mas não é qualquer coisa. Amém. Amém. Não é qualquer coisa. Façam as coisas de Deus, façam as coisas do Senhor sem murmurar, porque
Porque existem coisas que o Senhor vai nos pedir, um sacrifício. E sacrifício não é qualquer coisa barato, é algo caro. E ele está dizendo: não murmurem, façam as coisas sem murmurar. E não precisam discutir. Não haja discussão no vosso meio. E ele está explicando o motivo, por que está dizendo isso? Porque Paulo entendeu que nós somos luminares. Paulo entendeu que somos nós que mudamos as coisas. Se nós ficarmos a murmurar entre nós e a discutirmos entre nós, nós vamos deixar de exercer a nossa função como astro. Amém. Astro não discute. Amém. Astro brilha. Amém. Você já viu uma estrela discutir com outra estrela? Não. Astro não discute. Astro não murmura. Foram criados com um propósito: apenas brilhar. Amém. E é isso que eles façam isso, porque estamos numa geração corrupta, estamos numa geração perversa, e por conta disso sejam sinceros filhos de Deus que façam as coisas sem murmurar. Porque fazendo isso, vocês se tornarão o que é? A vossa luz vai brilhar, como brilha os luminares que estão nos céus. Os luminares estão ali para nos ensinar, para nos dar lições de que nós fomos criados para fazer o que eles fazem, projetar a sua luz, para remover a escuridão. Somos nós. Aleluia. Romanos capítulo 12. O versículo 1 e 2 você conhece? Conhece esse verso aqui, decora. O que ele não fez? Saiu da arca, e a primeira coisa que ele fez, o que ele fez? Construiu um altar. E ele pegou os animais limpos e os sacrificou ao Senhor. E isso agradou ao Senhor. Agora, será que precisamos comprar cabritos, cabras, vacas, ovelhas hoje para oferecer, para fazermos como Noé fez? Não. Não, absolutamente não. Mas algo o Senhor nos informa. Paulo aqui nos informa. Paulo capítulo 12, versículos de número 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui está dizendo: rogo-vos, amado, peço-vos encarecidamente, pela compaixão de Deus, apresentai os vossos corpos. Ele está dizendo: o que é isso, apresentar os corpos? Como um sacrifício. O sacrifício deve ser colocado aonde? No altar. Altar é um lugar preparado para questões religiosas. Isto aqui é um altar. Este aqui é um altar. Amém? Amém. Esse é um altar. A tua casa pode ser um altar. Amém. Você pode levantar um altar em qualquer lugar onde você estiver. O altar é lugar de sacrifício. É o lugar onde você vai subir o incenso. E esse incenso que você vai fazer subir neste lugar é a tua oração. Amém.
E a oração pode vir de diversas formas, em forma de louvor, de adoração. É oração. O altar é lugar de sacrifício. E o que sobe é o sacrifício, é a fumaça, é o cheiro suave. E veja aqui o texto diz que e Deus sentiu o Senhor um suave cheiro do sacrifício que Noé ofereceu. E aqui diz que o vosso corpo é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que significa que tem momento que o corpo precisa parar para estar no altar do sacrifício. Amém. É aquele momento que você tem que parar tudo. E isso às vezes não é fácil, amados. Às vezes isso traz murmuração. Porque nós temos muitas desculpas. E por que murmuração? Por que as pessoas murmuram? Nós murmuramos por conta das nossas ambições, por conta das nossas necessidades, enfim. Você murmura quando você acha que uma situação, uma atividade vai colidir com algo do teu interesse. Você diz, não posso fazer isso. Como vou fazer isso? Como vou deixar de fazer isso? Para fazer aquilo. E você começa a apresentar as suas razões, sua murmuração. E começa a reprovar, começa a ver como algo reprovável. Não podia ser assim, não tinha que ser de outra maneira. Não, mas como é que vou fazer? Isso é desperdício do tempo. Paulo diz que façam as coisas sem murmurar, porque ele sabe que nós somos somos astros. Nós precisamos liberar a luz de Deus que está em nós. Nós precisamos brilhar para salvaguardar outros. A decisão que Deus tomou de não destruir mais a terra foi porque apenas uma pessoa se posicionou, reconheceu que eu não posso existir sem Deus, ofereceu o seu sacrifício a Deus, que guardou, que conservou a sua vida numa área. E Deus, quando viu, olhou o coração desse homem que fez isso, Deus mudou as decisões que ele tinha. Aquilo que ele tinha proposto, ele começou a alterar o seu coração. Não, por conta disso, eu sei que o coração do homem é mau, mas também tem uns que são bons, e eu não posso destruir todos. É aquilo que Abraão disse a Deus: Senhor, tu vais destruir o justo e o ímpio pelo teu furor. Porque a casa de Sodoma e Gomorra encheu. O Senhor vai destruir o justo e o ímpio. O Senhor não terá piedade do justo, aquele que dia e noite clama a ti. O Senhor não terá piedade dele. Ele disse: eu vou confirmar, vou certificar. Se na verdade o teu argumento tem base, tem fundamento, eu vou ver, vou encontrar lá. Espera aqui, não é? Vou lá certificar. E o que acontece? E quando o Senhor vai lá para certificar, quem ele encontra? Ló. Ló. Agora, é interessante ver como Deus trabalha. Ló foi guardado. Mas a mesma perversão que existia lá não terminou, apesar da destruição. E Ló foi salvo. Quem parou pelo caminho é a companheira.
E ele teve que avançar com as duas filhas. Mas daqui a pouco a perversão de Sodoma estava no coração de duas filhas. Mas por conta de Ló, Deus preservou até as duas filhas. Mas o que aconteceu? Surgiram os amoreus, os amonitas ou amoreus, enfim. Surgiram outras raças ali que perverteram aquele todo o Oriente Médio. Raças que até hoje estão escritas na Bíblia. Com uma má conotação de conduta. Quando o povo de Deus clama, ora, o Senhor, em seu coração, começa a mudar algumas decisões, algumas coisas que ele tinha, que estavam para acontecer. Ele começa a arriscar, isso já não vai acontecer. Isso aqui sai da lista, isso também lá, isso aqui. Por conta disso aqui, isso aqui sai. Por conta que o meu povo está fazendo, a dar outras oportunidades. Não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, não vai faltar aquilo, não vai faltar aquilo. Eu não deixarei que a terra deixe de produzir isso e aquilo, enfim. E você, e daqui a pouco, é uma questão de tempo, começa a ver que tudo que estava mal começa a concorrer para o bem. E as pessoas vão dizer, uau, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Se não fossem as orações do povo de Deus, essa terra já seria destruída. Essa terra seria destruída. Nós temos muitas palavras de destruição, só mesmo no nosso país, só para o nosso país, por conta de atos que acontecem no nosso país. Mas nós impedimos muita coisa para Deus não fazer, porque apesar de ouvir que Deus vai fazer isso, isso vai acontecer, vai trazer juízo nessa nação, nós como seu povo, como astros, não. Nós temos que deixar a nossa luz brilhar. No momento que nós nos levantamos para orar ao Senhor, nós estamos a expandir a nossa luz. E nós estamos a expandir a nossa luz. Estamos cobrindo mais territórios. Sim. Por meio da oração. Amém. Por meio do sacrifício. Todo momento que a pessoa sacrificava ao Senhor, orava. Era a oração que era feita. É a oração. A oração hoje é um sacrifício. Aleluia. O momento de oração é um momento de sacrifício. E é isso que Deus está dizendo. Apresenta os vossos corpos. Que significa que o teu corpo precisa parar para estar no altar. E o altar é aquele momento. Não precisa ter um lugar assim, um altar como era feito naquele momento, que é para poder pôr lenha, não. E se você tiver que encontrar lenha, enfim, são todos os acessórios que você precisa organizar no lugar onde você vai fazer o seu tempo de oração. Aleluia. É a oração. E quando nós oramos pela nossa nação, oramos pela terra, daqui a pouco a gente vê que o pior que estava para acontecer já não acontece. E a gente parece que a gente se torna duvidoso. Mas Deus disse que podia acontecer isso, como é que não está acontecendo? Mas como é que você espera? Então você orou por quê? Às vezes nós somos como criança. Só porque veio uma palavra que diz, olha, vai acontecer isso.
Nós temos que esperar para que aquilo aconteça? Não. De maneira nenhuma. Aleluia. De maneira nenhuma. A nossa oração é que impede o acontecimento de determinadas coisas. Porque quando Deus olha para nós e vê que nós clamamos dia e noite, o Senhor se compadece de nós. O Senhor ouve as nossas orações e Ele determina: eu vou fazer isso, vou impedir isso por conta do meu povo que clama, por conta daquele que ora. É assim que o nosso país é salvaguardado. Aleluia. Precisamos orar. É tempo de orar mais. É tempo de buscar mais. Aleluia. E nós vamos entrar nesta semana. Essa semana. Nós falamos na vez passada, depois de 2 semanas, a terceira semana é uma semana de oração. Aleluia. Precisamos orar. E orar. Mas amados, faça esse voto sem murmurar. Amém? Não precisa brigar com ninguém. Faça isso sem murmurar. A oração muda. Deus nos colocou aqui como astros. E astro tem 2 funções. Primeiro, marcar tempo como sinal, para marcar tempo. Segundo, para brilhar. O que significa? Que nós marcamos tempo. Se nós marcamos tempo, nós é que determinamos a estação que tem que acontecer agora. Aleluia. Nós é que determinamos que estação deve surgir agora, que tempo deve surgir agora. Nós é que determinamos isso. E é pela nossa oração. Quando nós clamamos ao Senhor, as coisas mudam. Se é tempo de chuva, venha o sol. Se há seca, venha o tempo de chuva. É assim que acontece. Nós olhamos em toda a história bíblica, as coisas aconteceram dessa maneira. Sempre que houve alguma situação, que o povo entra numa situação, ali, o povo quando clama, muda a estação, vira a estação, vira a página. Aleluia. O que significa que nós podemos entrar em 2024 a partir de hoje. Nós podemos entrar em 2025 a partir de hoje. Nós podemos mudar hoje para que nós cheguemos para que o ano 2026, o ano 2027, 28, 29, 30 chegue hoje e colher os benefícios que estão estabelecidos nesse ano, nesse dia hoje. Nós somos os agentes que Deus colocou na terra como sinais para marcar os tempos e as estações, para dizer que hoje nasce uma outra estação, uma nova estação, um novo tempo. Eu não estou a gostar desse tempo, quero outro tempo. Eu não estou a gostar desse sol que aquecer muito, eu quero frio. Eu não estou a gostar desse frio, eu quero calor. Nós é que determinamos isso. Fomos feitos para isso. Não foi por acaso que Jacó e os seus filhos, quando ouviram o sonho de José, eles disseram: você está dizendo que somos nós viremos aqui. Onde é que eles aprenderam isso? Onde é que eles aprenderam que a lua, as estrelas e o sol representam pessoas? E outra coisa que a gente percebe aqui é que quando você se posiciona, não importa quem é superior a ti. Não importa o que isso significa. Sobre o sonho de José, significa assim: existem pessoas que estão em lugares de destaque, de autoridade, que ocupam um lugar comum, a posição do sol e da lua. Só que você não é sol, não é lua. Você é apenas uma estrela. Mas o que a gente vê aqui, como é que o sol e a lua vai vir e se prostrar a uma estrela pequena que tem uma luz inferior?
pela responsabilidade que esta estrela reconheceu que tem. Amém? É pela responsabilidade que a estrela tem. Deus está mostrando aqui, não importa quem está acima de ti. Não importa. Deus está mostrando, se você se posicionar, eu farei com que o sol e a lua se prostrem diante de ti. As outras estrelas se posicionem diante de ti. Você só precisa descer essa estrela que toma a consciência da tua missão, da tua responsabilidade, e você dizer: eu vou mover o sol e a lua, eu vou mover as outras estrelas, e daqui a pouco, a qualquer momento, as estrelas, outras estrelas começam a se prostrar, começam a se render, a lua começa a se render, o sol começa a se render à luz de uma estrela. Amém. Sim. Deus mostrou isso, que é possível que isso aconteça. Amém. E eu espero que você seja essa estrela. Amém. Que vai se levantar aqui hoje. Amém. Que vai provocar a lua se render. Amém. O sol se render. Amém. As estrelas se render. Amém. Se curvar e ouvir o que você tem para dizer. O que significa que tudo isso tem ouvidos para ouvir. Ao comando. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que em todas as nações existe um governo sombra. E um governo sombra é composto por indivíduos que não são. Ele não é um presidente. Ele não é presidente. Esse indivíduo, ele não é presidente. O presidente é outro. Mas esse governo sombra, ele governa. É que governa. É que instrui o presidente, o rei, o que deve fazer. Determinados reis só estavam ali como figuras, mas são marionetes. São caniços que são movidos por qualquer vento. E o que Deus vai mostrar aqui é isso, que nós, o povo de Deus, se nós entendemos isso, nós seremos o governo sombra, que vamos mover reis, porque essa é a nossa missão. A Bíblia diz que reis virão ao esplendor da vossa luz. Se nós não tomarmos consciência disso, os reis não virão. Mas isso não significa literalmente, não é necessário que seja tipo, você tem que ver um rei para vir na tua casa e dizer: ó, eu vi, estava no meu palácio, eu vi a luz na tua casa e vim procurar a luz, tipo os magos ali que vieram procurar. Não é necessário isso. Isso significa que Deus te colocará na posição de autoridade. Você será uma voz naquele governo quando você abrir a sua boca e declarar algo. É aquilo que vai acontecer. Não importa quem vai dizer: não, isso não pode acontecer, enfim, não pode. Não. Porque há uma voz. Porque há uma voz. E esse é o tempo que nós precisamos elevar a nossa voz. Para os céus. Por conta do destino desta nação, deste povo. Isso no que diz respeito a esta nação. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos. Nós somos os astros. Você é um astro. Diga ao seu irmão: você é um astro. Você é um
iluminar. Você foi criado para não brigar. Você foi criado para brilhar. Deixa a tua luz brilhar. Ora mais. Para que a luz que há em ti possa alcançar os quatro cantos da terra. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso tempo, amados. Nós somos iluminados. Nós somos a luz. E Jesus disse isso: nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Ele confirmou: nós somos os iluminados neste mundo. Nós somos os iluminados neste mundo. Nós somos a luz neste mundo. Portanto, teremos uma semana intensa de oração, uma semana intensa de clamor. Não meça esforço. Não vê pelo dinheiro que vais pagar na passagem, nos táxis. Não murmure. Chegue aqui com o coração aberto, com o coração limpo, como genuíno filho e filha de Deus. Amém. Aleluia. Como astro que está aqui para expandir a luz. Amém. Nós somos cidadãos de Sião. Aleluia. Sião é o nosso altar. É o nosso lugar onde nós exercemos a nossa influência, onde nós influenciamos o coração do Pai. Aleluia. E quando Ele olha para nós, Ele vai dizer: agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não tem outra coisa senão atender a petição deles. Aleluia. Ele é aquele que não nos deixa sair de mãos vazias na sua presença. É tempo de orar mais. Aleluia. É tempo de buscar mais. Diga ao seu irmão: é tempo de orar mais. Diga: deixa a preguiça de lado. Deixa as desculpas de lado. Essa semana eu quero estar contigo aqui para buscar o nosso Deus. Porque você precisa da minha luz, eu preciso da tua luz, e juntos vamos iluminar essa terra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos tomar isso aqui como nosso clamor, nossa oração, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós te damos graças, porque reconhecemos que temos uma missão. Temos uma missão, Pai. E a missão que nós temos, meu Deus, é de influenciar outros astros. Não importa, meu Pai, se existem homens e mulheres na posição de autoridade, e nós nos referimos, meu Pai, a governos, a governantes, nós nos referimos a isso, Pai. Escuta. A interpretação do sonho de José não limitava-se apenas a Jacó como pai. Mas e além. O sonho de José mostrou posições de autoridade, de governo. Aquele sonho mostrava que autoridades do governo se prostrariam. E isso foi visto, foi materializado quando o faraó teve o sonho.
E ele sabia que alguma coisa o sonho quer dizer, mas não tinha entendimento. Até que teve que libertar um condenado. E ele entregou todo o seu governo ao condenado. E o condenado começou a exercer a autoridade, a governar o Egito. Faraó era apenas uma figura, apenas para aparecer diante dos ministros, diante de outras comunidades, de outras nações, como rei. Mas na verdade quem governava, quem administrava o Egito era José. Quem reinava era José. E Deus é especialista a fazer isso com as potências mundiais, porque naquele tempo o Egito era potência, era como os Estados Unidos. E Deus vai fazer o mesmo em Babilônia. Onde vai trazer para auxiliar o rei da Babilônia, Nabucodonosor e os outros que sucederam. Havia um governo sombra que era composto por todos os conselheiros feiticeiros. Quem eram? Feiticeiros, mágicos, encantadores, espiritualistas, enfim, toda classe de pessoas envolvidas com o diabo. Era um governo sombra que estava ali a direcionar o rei para tomar decisões, para governar, enfim. Deus viu que isso não seria bom para o seu povo, não seria bom para a terra. O maior império ter como conselheiros magos, encantadores, feiticeiros, necromantes, pai de santo. Esses santos talvez são estranhos. E Deus levanta Daniel. E Deus coloca Daniel como chefe desse governo sombra, como chefe dos feiticeiros, como líder sobre os feiticeiros, mágicos e encantadores. E tudo que Daniel falava, o rei obedecia. Nós podemos fazer isso pela oração. Nós governamos pela oração. Isso é uma revelação que a apóstola Paulo trouxe. Nós governamos, a igreja governa pela oração. Você não precisa estar no palácio. Mas você pode trazer o palácio até na esfera da tua influência, da tua graça e unção, e a partir dali você falar ao palácio as ordens que têm que ser seguidas. Quando a igreja entender isso, nós deixaremos de nos vender. A igreja não se vende porque a igreja não entende a sua missão. E a igreja pensa que quem governa é superior, é maior, tem mais autoridade que a igreja. Mentira. Amém. A Bíblia diz que Deus remove
estabelece reis. E Ele o faz pelos decretos dos seus vigias e dos santos. Quem são estes? É o povo de Deus. Quando nós, o povo de Deus, entendermos isso, nós não vestiremos nenhuma camisola e dizer, estou a representar essas cores, essa bandeira. Não, nós nos posicionamos como representantes, como embaixadores de Deus. E a oração é a maneira como nós governamos. É ali onde nós decidimos as coisas que devem acontecer, que os reis devem fazer. Daqui a pouco, o coração do rei que está nas mãos de Deus começa a ser mudado pelas orações dos santos. E se tem que ser cortado, é uma árvore que tem que ser cortada. Tem que ser cortado pelos decretos. Se tem que ser mudado o coração, então vai ser mudado o coração e vai permanecer. A igreja precisa entender isso. A igreja não veste camisola. As camisolas trazem divisão. Cada um vai defender a sua camisola. Hoje, desculpa que eu diga isso, hoje os partidos políticos se tornaram igrejas, religiosos. Porque cada partido tem os seus ideais que defendem. E esses ideais são defendidos como doutrinas religiosas. Então os partidos se tornaram uma religião, religiosos. Mas o povo de Deus não é assim. Há conflitos partidários que têm que terminar. Isso só acaba quando a igreja se posiciona. Não se posicionaram como um estado de um lado do outro lado, não. Mas como hábito. Aleluia. Essa é a nossa função. Não temos que amar alguém e desprezar outros, não. Nós somos o mesmo povo ainda. Uno e indivisível. Estamos convivendo juntos. Isso só é possível pela oração dos santos. É tempo de orar. Aleluia. É tempo de orar. Se o ser humano, o coração do homem é mau, continuamente, desde criança até desde bebê. Mas Deus diz, não destruirei mais, não amaldiçoarei mais a terra. E vou deixar isso acontecer. Porque eu já sei que o coração não é assim. Eu não vou me meter com esse coração assim. Mas o coração do homem é bom, que me busca. Por conta desses eu mudarei as coisas. Aleluia. É isso que a Bíblia diz, que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar do seu coração, eu ouvirei a sua oração, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, e ouvirei toda a oração que for feita neste lugar. Que meus ouvidos estarão aqui para ouvir. Nós somos esse povo amado. O país não está bem. O país não está bem. Nós precisamos orar. Orar mais pela nossa nação. As coisas podem mudar. O coração do homem pode ser mudado. Aleluia. O coração do homem pode ser mudado. Eu creio no Senhor nosso Deus. É Deus que muda corações. É Deus que muda estações. E Ele nos colocou para sermos esses agentes de mudança. Se nós orarmos, a estação muda.
nós clamarmos, o tempo muda. Nós temos que crer na mudança. Aleluia. Levanta as tuas mãos ao Senhor. Começa a falar com o Pai. Apresenta-te diante dele e diga: Senhor, estou aqui. Eu sou o teu astro. O Senhor me criou para brilhar e eu vou brilhar. Assim como Noé levantou um altar ao Senhor, eu me ofereço a ti como um sacrifício vivo para agradar o seu coração e mudar a história, o rumo dos acontecimentos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos. Oh, somos este povo, Pai. Aprendemos com Noé e aprendemos o que o Senhor falou. A tua palavra, Senhor, é a nossa bússola, é a nossa lâmpada, é a nossa luz. Nós nos conectamos à fonte dessa corrente elétrica e carregamos as nossas baterias e deixamos a nossa luz brilhar como holofotes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te damos graças por esta oportunidade, Senhor, porque nós podemos mudar a história desta nação, a história da nossa geração. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos tem a nós como teus instrumentos para mudar a geração, para mudar a geração, para mudar os acontecimentos. Nós nos levantamos como marcadores do tempo, como sinais. Nós somos os sinais que marcamos o tempo. Nosso levantar, meu Pai, significa, meu Deus, para nós o sol nasceu, significa para nós a estrela nasceu, significa para nós a lua nasceu. E não importa, meu Pai, que calendário é usado, se é, meu Pai, se é lunar ou solar, qualquer que seja o tipo de calendário, meu Pai, nós nos levantamos para mudar o calendário, para mudar as estações, para mudar, para dizer que é dia, chegou o dia, chegou o dia, chegou um novo dia, chegou uma nova manhã, chegou uma nova estação, chegou a primavera, sim, chegou o verão, chegou o inverno, chegou o outono. Nós mudamos a estação, nós mudamos os tempos, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós nos levantamos e declaramos, meu Pai, que o tempo de bonança, vem sobre esta nação. O tempo de bonança vem sobre esta nação. O rumo dos acontecimentos pelos homens cujo coração é mau desde meninice está sendo mudado. Pai, nós no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos, Pai, que o mal está sendo detectado. O mal está sendo detectado, está sendo impedido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós oramos pelos acontecimentos maléficos que estão tendo lugar na nossa nação. Condenamos todo o mal. Meu Deus, condenamos acima de tudo toda a rede na nossa nação que estão no negócio
crianças, para arrancar deles os órgãos e serem vendidos, meu Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos, denunciamos essa prática. Nós denunciamos essa prática. Denunciamos o que está acontecendo, que estão por trás dessa prática. Nós liberamos os nossos anjos para capturar todo homem e mulher que está por trás dessas práticas. Em nome de Jesus, e serem, meu Pai, levados às autoridades policiais. Também nós declaramos que se existem policiais que estão na rede de tornar impunes os que estão a praticar esses, nós os denunciamos e nós os aprisionamos agora, em nome de Jesus Cristo. Nós aprisionamos, meu Pai, todos aqueles com toda sagacidade usam mecanismo para sequestrar vidas inocentes por conta de suas ambições. Nós os aprisionamos agora, em nome de Jesus. Nós os aprisionamos. Nós declaramos que os anjos do Senhor, nós falamos desde o Sião, e nós declaramos desde o Sião que um contingente de anjos sejam liberados de Cabinda ao Cunene do Mar ao Oeste, em todo o território de Angola, para aprisionar todos aqueles envolvidos neste negócio, no tráfico de órgãos e no tráfico de droga. Em nome de Jesus, que haja, meu Pai, uma nuvem de detenção. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos, Senhor, que este é o tempo, como Noé, oferecemos a Ti o incenso suave, porque não podemos viver sem o Senhor. Somos gratos porque o Senhor nos guardou da destruição, de toda sorte, toda manifestação de dilúvio na nossa geração. O Senhor nos guardou na Tua arca, e aqui nós nos levantamos para tributar a Ti a gratidão e oferecer a Ti o nosso sacrifício. Paramos tudo e oferecemos o nosso sacrifício a Ti. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos porque acreditamos que este tempo é um tempo divino. Nós atraímos a atmosfera de Sião e declaramos que Sião lutará por nós.